Bom, então, meus amigos, nós vimos a parte 1 do Tribunal do Júri, vimos a parte 2, e hoje nós vamos começar com o Tribunal do Júri, parte 3, né? Não percam, nós vimos a parte 1, parte 2, e agora vamos ver a parte número 3. Então, vamos falar sobre a iudicio in accusationis, né? Nós vimos que o Tribunal do Júri, ele se divide em duas partes, né? A primeira parte é o juízo da acusação. E a segunda parte é o juízo da causa. Então, vamos começar falando dessa primeira parte, que é o juízo da acusação. Nessa primeira fase do procedimento do júri, o rito será sempre o mesmo, quer se trate de crime apenado com detenção, como é o caso do aborto e do infanticídio. Esses dois crimes são crimes dolosos contra a vida apenados com detenção, ou quer se trate de crimes apenados com reclusão. E aqui eu tenho o homicídio simples, o homicídio qualificado e o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio. Qual a importância desses exemplos aqui? É que eu tenho dois exemplos aqui que são considerados crimes hediondos. O homicídio qualificado, qualquer que seja a sua qualificadora, por motivo torpe, ou por recurso que dificultou a defesa do ofendido, por asfixia, por tortura. E o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, ele também, ambos são considerados crimes hediondos. O homicídio simples não, desde que ele não seja praticado mediante atividade de grupo de extermínio. Então, na nossa primeira fase do juízo da acusação, eu poderia dividir da seguinte forma: o juízo da acusação, ele compreende o quê? Vamos colocar aqui, para a gente poder fazer essa explicação para você. Ó, então, eu vou pegar bem daqui. Eu tenho a denúncia, eu tenho a citação, eu tenho, para que ele apresente o que a gente chama, vamos colocar um quadradinho aqui, denúncia, citação, e logo em seguida eu tenho a resposta à acusação. Essas três partes aqui do juízo da acusação, ou iudicio in accusationis, ela é chamada, nós já vimos, de fase postulatória. E ela inicia com a denúncia. E a denúncia é uma peça acusatória que contém uma pretensão punitiva. Se o Ministério Público oferece a denúncia, é que ele tem como objetivo a punição daquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, quer seja um homicídio, quer seja um infanticídio, quer seja um aborto. O juiz, ao receber a denúncia, tem que ordenar a citação do réu para apresentar a resposta à acusação. Essa resposta à acusação, também chamada defesa preliminar, ela pressupõe uma citação válida. E aqui eu tenho prazo de 10 dias para essa resposta à acusação. E o juiz, então, determina a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre essa resposta à acusação. É bom salientar que nessa resposta à acusação, normalmente você arrola as testemunhas, que nós vamos ver, que são 8, você vai pedir diligências e você vai pedir a juntada de documentos. Tudo com o objetivo de provar a inocência do teu cliente. Muito bem. A citação, como nós já sabemos, é a ciência que se dá ao réu de que foi proposta ação penal contra ele, a fim de que ele possa apresentar a sua resposta à acusação ou defesa preliminar. A citação tem que ser válida.
sob pena de violar princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, e a citação inválida, nós já sabemos que vai gerar nulidade absoluta do processo, ela não se convalida. E é feita pessoalmente no início do processo, podendo ser feita por mandado através de oficial de justiça, quando o acusado reside na jurisdição do juízo. Então, se ele residir na jurisdição do juízo, essa citação será feita por mandado. Ele reside na comarca onde vai ser realizado o tribunal do júri. Também ela pode ser por carta precatória, quando o acusado reside em outra jurisdição ou em outra comarca. Se eu tenho um processo do tribunal do júri que vai ser realizado em Belém e o acusado reside em Conceição do Araguaia, vai ser expedida uma carta precatória para o acusado que está em Conceição do Araguaia. No território nacional e com domicílio certo. Por quê? Porque a carta precatória só é cabível quando eu tiver uma citação no território nacional, o território brasileiro, e quando houver um domicílio certo. Nós já vamos verificar que se o domicílio não for certo, se o domicílio dele for indeterminado, inacessível local onde ele se encontra, a citação será feita por edital. Muito bem. E por carta rogatória, que é feita através do Ministério da Justiça, quando o acusado reside no exterior. Se o acusado residir no exterior, eu vou mandar a citação através de rogatória. E por edital, quando o acusado reside em local inacessível, desconhecido. Então, quando o acusado reside em local inacessível, por algum problema de locomoção, houve um terremoto, houve um maremoto, não tem como chegar ao local que o acusado mora, ou desconhecido, que é porque eu não localizei onde ele mora, vou fazer a citação por edital. Além dessas, não está aqui no slide, mas é bom relembrar, que eu tenho também a carta de ordem, que é aquele documento que o tribunal se utiliza para determinar a prática de atos processuais por um juiz que está sujeito à sua hierarquia, um juiz sujeito à hierarquia daquele tribunal. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode, através de uma carta de ordem, designar que juízes federais escutem testemunhas quando se tratar de processo de jurisdição originária, cuja instrução vai ser feita em outro estado, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, então se ele for desconhecido, neste caso a citação é ficta, né? A citação vai ser feita por edital, a citação por edital é ficta, pois presume-se que o acusado tenha conhecimento dela. Presume-se que o acusado, que está em local incerto, desconhecido, inacessível, tenha condições de saber que ele está sendo citado. Não foi colocado aqui, mas eu teria, depois da citação, a resposta à acusação, que é a oportunidade que o réu tem, no prazo de 10 dias, de colocar a sua tese de defesa, de arrolar testemunhas, de requerer diligências e pedir a juntada dos documentos. Após essa fase de resposta da acusação, eu vou ter imediatamente a fase de instrução, que começa com a declaração do ofendido. Então, eu vou colocar aqui, declaração do ofendido. Só ajeitar esse cedilha aqui. Declaração do ofendido, tá? Depois da declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas, né? Então, eu tenho, primeiramente, a inquirição das testemunhas de acusação. Depois, eu tenho a inquirição das testemunhas de defesa. E depois, eu tenho a fase de
interrogatório do acusado. Isso aqui, gente, é o juízo da acusação. Essa fase é a fase postulatória e essa fase aqui é a chamada fase instrutória. Fase postulatória, fase instrutória. Então, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas. As testemunhas devem ser arroladas pelo promotor de justiça na denúncia, ou inquirição das testemunhas de acusação, ou na defesa, ou no prazo destinado, sob pena de preclusão. Então, eu tenho testemunhas de acusação arroladas na denúncia, testemunhas de defesa arroladas na resposta à acusação, e se o Ministério Público não arrolar a testemunha aqui, e se a defesa não arrolar a testemunha aqui, eu vou precluir o direito que tem a parte de arrolar a testemunha. Não vou poder ouvir a testemunha do Ministério Público. Na resposta à acusação, está a oportunidade também para o requerimento de diligências que podem ser arroladas até 8 testemunhas na fase de resposta à acusação. Então, essa fase tem 10 dias. Eu posso arrolar até 8 testemunhas aqui. Como também o Ministério Público pode arrolar 8 testemunhas aqui. Na fase de resposta à acusação, eu posso requerer diligências. E posso juntar documentos. Tá? Então, eu posso arrolar nessa primeira fase do juízo da acusação, eu posso arrolar 8 testemunhas de acusação e 8 testemunhas de defesa. A pergunta é, o que seriam essas diligências? Vamos lá. Eu preciso do exame cadavérico, então eu vou pedir diligência para que seja juntado o exame cadavérico. Eu preciso do exame de corpo de delito, vou pedir para que seja juntado. Eu preciso que seja feita uma cariação entre 2 testemunhas cujo depoimento não bate, então eu vou pedir para que seja feita essa cariação. Eu preciso da juntada de um documento, eu vou pedir a juntada do documento. Enfim, qualquer diligência que seja necessária para provar a alegação que você está produzindo por ocasião da resposta à acusação. Ok? Então, olha aqui. Se qualquer das testemunhas não for encontrada ou não comparecer à audiência, o defensor será intimado para substituí-las no prazo de 3 dias, sobre pena de preclusão e do processo seguir regularmente. Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês essa situação. Vamos lá. Primeiramente, que fique bem claro, num primeiro momento, essa testemunha, ela poderá ser citada ou intimada regularmente, e ela não comparece porque ela não quer. Então, o oficial de justiça foi lá, intimou a testemunha, o endereço dela foi encontrado, ela tomou ciência do mandado de intimação para ela comparecer em audiência, ela não compareceu. Neste caso, o juiz pode mandar conduzir a testemunha coercitivamente. O mesmo raciocínio vale para a vítima. Se a vítima for encontrada, tomar ciência e não comparecer, a vítima pode ser conduzida coercitivamente. Hipótese número 1. Hipótese número 2. Professor Franklin, a testemunha não foi encontrada. Não sendo encontrada a testemunha, a defesa será instada através de despacho. No prazo de 3 dias, a defesa pode encontrar o endereço correto da testemunha e, consequentemente, colocando o endereço correto para que essa testemunha seja encontrada,
ou não podendo encontrar o endereço dessa testemunha, o que vai ser feito? Ele vai substituir a testemunha no prazo de 3 dias por outra testemunha. Professor Franklin, se ele não substituir a testemunha no prazo de 3 dias, está precluso o direito dele. O que anula o processo é a não concessão do prazo de 3 dias para que ele substitua a testemunha. Foi concedido o prazo de 3 dias, ele não substituiu, o processo pode seguir adiante. Bom, entenderam? Posso dar uma castigada boa na prova sobre isso? Muito bem. Então, voltando aqui, são ouvidas as testemunhas de acusação e depois as de defesa. E eu já expliquei aqui mais de uma vez que a inversão da ordem do depoimento das testemunhas causa tumulto processual ou erro em procedendo, tá? E passível está do recurso de correição parcial. O nome do recurso é correição parcial. A correição parcial se presta para resolver esses erros em procedendo. Imaginemos que primeiro eu escuto, interrogo o acusado, por último eu ouço a vítima. Ora, há um erro em procedendo. Ah, professor Franklin, mas a vítima estava acamada no hospital, convalescendo das agressões que o acusado fez contra a pessoa dela. E ela só pode ser ouvida no final do processo. Não há problema nenhum, ela vai ser ouvida no final do processo. Mas o interrogatório do acusado deve ser sempre depois do depoimento da vítima, como forma dele contradizer os argumentos assacados pela vítima contra ele. Sempre deve se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Até aí tudo bem? Tomamos aqui um café rápido. Tá bom. Estão entendendo aí? Tranquilo? Bom, então a inversão da ordem do depoimento pode ser atacada através de correição parcial. Inquirição das testemunhas, né? Não existe aqui, gente, prestem bem atenção que não existe aqui a fase de diligência. Depois do interrogatório, não há uma fase de diligências. Depois do interrogatório, eu vou direto para as razões finais da acusação e depois as razões finais da defesa. Eu não tenho uma fase de diligência. Por quê? Porque se rito é a forma como os atos processuais são praticados, esse rito não admite que eu tenha uma fase de diligência, já que eu tenho diligência que eu possa rolar na resposta à acusação, e eu vou ter diligência no primeiro ato processual que eu vou praticar na segunda fase do júri, que é o juízo da causa, onde no requerimento eu posso arrolar testemunhas e requerer as diligências. Então, se eu tenho esse prazo na primeira fase, que eu tenho direito a falar no juízo da causa, o legislador achou por bem não colocar uma fase de diligências aqui antes das razões finais. Então, encerrada esta fase, que é a fase da instrução, as partes serão intimadas pessoalmente para apresentarem as alegações orais no prazo de 20 minutos para cada, prorrogável por mais 10 minutos. Então, terminado o interrogatório do acusado, que é a fase do juízo da acusação, eu vou ter as razões finais da acusação e as razões finais da defesa. E logo em seguida, eu tenho a sentença. Ora, se eu tenho a sentença aqui, essa fase aqui, como é que eu chamo ela? Fase decisória. Fase decisória. Eu queria esclarecer para os senhores o seguinte,
que essa alegação final, por lei, ela é oral. São 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, né? 20 minutos para a defesa. Com uma réplica para a acusação de 10 minutos e uma tréplica de 10 minutos para a defesa. Professor, mas eu tenho assistido vários tribunais do júri em que o juiz concede prazo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos. Não está previsto em lei a apresentação de memoriais escritos, embora, pela complexidade da causa, pelo volume dos processos, muitas vezes o juiz concede esse prazo para apresentação de memoriais escritos. Mas o certo é que as alegações, em regra, são orais, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa. E nas alegações, o autor e o réu, eles devem fazer uma análise aprofundada das provas trazidas para o processo. Convém, nas alegações finais, fazer um pequeno compêndio dos depoimentos da vítima, do depoimento das testemunhas, que foram importantes para a acusação, para a defesa. Convém fazer um pequeno compêndio, um pequeno resumo das provas que foram produzidas, que interessarem para a acusação e para a defesa, e se colocar, se possível, nas alegações finais, jurisprudência, doutrina, para enriquecer o trabalho do defensor e do promotor que está fazendo a peça, né? Então, por isso que é importante aprofundar essa análise das provas. Em seguida, vão se manifestar sobre a procedência ou improcedência da pretensão punitiva. Bom, eu vou apagar aqui, que eu queria só esclarecer o seguinte. Terminada a instrução, eu tenho a fase decisória, né? E o juiz, nessa fase do juízo da acusação, então aqui, olha, juízo da acusação, ele vai proferir, lógico, uma sentença. Uma sentença. E essa sentença, gente, nesta fase aqui do juízo da acusação, eu não vou pedir a condenação do réu. E nem a defesa vai pedir, pode até pedir a absolvição, sim. Mas nessa fase, o correto é, essa sentença ela pode ser uma sentença de pronúncia, ela pode ser uma sentença de impronúncia, ela pode ser uma sentença de absolvição sumária e ela pode ser uma sentença de desclassificação. Será uma sentença de pronúncia quando o juiz se convencer que há provas da autoria e da materialidade do crime doloso contra a vida. Será uma sentença de impronúncia quando o juiz se convencer que não há prova da autoria e materialidade do crime doloso contra a vida. Será uma sentença de absolvição sumária quando ele se convencer que há, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, uma legítima defesa, por exemplo. E será uma desclassificação se o acusado de crime doloso contra a vida, depois da instrução, se comprovar que ele, na verdade, não praticou um crime doloso contra a vida. Que, na verdade, ele praticou um crime que não é doloso contra a vida. Exemplo, tem muitas situações no tribunal do júri que a pessoa é acusada de uma tentativa de homicídio e na instrução se prova que, na verdade, era uma lesão corporal grave. Existem muitos casos de acusados que vão para o júri, são acusados de um homicídio e, na verdade, se comprova que é latrocínio. O latrocínio não é da competência do tribunal do júri. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Havendo uma sentença de desclassificação,
o juiz vai desclassificar e vai mandar para o juízo singular para que ele julgue, processe e julgue o crime contra o patrimônio, que é o latrocínio. Então, aqui quando eu digo procedência ou improcedência da pretensão punitiva, normalmente o promotor pede a pronúncia e a defesa pede a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Professor Franklin, o Ministério Público pode pedir a absolvição? Pode. O Ministério Público pode pedir a desclassificação? Pode. Sem problema nenhum. Estou falando normalmente, tá? Bom, então, vamos aqui para o MP. O MP, então, é intimado pessoalmente para apresentar suas alegações finais no prazo de 20 minutos. Primeiro, intimação pessoal. Segundo, a apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público é disponível ou é indisponível? Ele pode não apresentar as alegações finais? Bom, as alegações finais, o entendimento majoritário é de que elas são obrigatórias, pelo princípio justamente da indisponibilidade da ação penal pública. O rito processual exige a apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público. E ele, por não ter disponibilidade da ação penal pública, ao contrário do particular que tem disponibilidade da ação penal privada, ele tem que apresentar as alegações finais. Até porque é aqui nas alegações finais que ele vai deduzir a pretensão punitiva, vai pedir a pronúncia, ou vai pedir a impronúncia, ou vai pedir a absolvição sumária, ou vai pedir a desclassificação. A ausência de alegações finais por parte do Ministério Público gera nulidade relativa, pois viola a exigência estabelecida pelo ordenamento jurídico legal, norma infraconstitucional. Então, aprendam logo: nulidade relativa, norma infraconstitucional. Nulidade absoluta, norma constitucional, princípio de ordem pública. Repetindo: nulidade relativa, norma infraconstitucional. Nulidade absoluta, norma constitucional, princípio de ordem pública. Por isso que eu venho dizendo aqui que quando eu tenho uma violação do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, eu tenho uma violação de uma norma constitucional, nulidade absoluta. Eu não tenho uma violação de norma constitucional aqui, eu tenho uma violação de norma infraconstitucional, já que se não for apresentada as alegações finais pelo Ministério Público no prazo, há preclusão. Em seguida, o que se pode fazer? O juiz pode oficiar a Corregedoria do Ministério Público para que o promotor que não ofereceu as alegações finais seja punido disciplinarmente e pedir para que um outro representante do Ministério Público ofereça as alegações finais. Logo depois, eu intimo a defesa para o prazo de 20 minutos, para que ela também apresente as suas alegações finais. Normalmente, evidentemente, que essas alegações não serão apresentadas pelo Ministério Público quando elas forem escritas, porque se ele tiver em audiência, o juiz vai pedir para que ele apresente as alegações finais e ele vai apresentar, nem que seja um resumo dessas alegações finais. A defesa, sim. A defesa pode apenas, sucintamente, no prazo, apresentar as alegações finais, sem se aprofundar na defesa propriamente dita do réu, já que ela pode reservar os argumentos de defesa para a sessão do júri, quando ela for fazer a defesa oral do réu. Então, é uma faculdade que tem a defesa de apresentar suas alegações finais. Lógico que o que anula o processo não é a ausência de alegações finais. O que anula o processo é a ausência de prazo para a apresentação das alegações finais. Não houve tempo durante a instrução para que aquelas alegações finais fossem apresentadas no prazo de 20 minutos.
O juiz, então, intima a parte para que apresente os memoriais escritos no prazo de 5 dias. E a parte não apresenta os memoriais no prazo de 5 dias. Isso sim é que, se ele não intimar a parte para apresentar os memoriais no prazo de 5 dias e ficar sem alegações finais por parte da defesa, isso é que vai gerar a nulidade do processo, nulidade absoluta, porque violará um princípio de ordem pública, que é o contraditório e ampla defesa, tá? Então, nesta fase, não será admitida a juntada de novos documentos. E aqui prestem bem atenção.